Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Usiku mwense mbiri kuna mulungu kudzulu tendere pa dziko lapansi kuna anthu wense wale mwafuna kubva chiliteweza fala la mulungu. Mbiri kuna mulungu usiku mwense atawiri wa nyumba ya uzimu Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça. Usiku mwense omwe mukubva chikasi cha mphepo pano pa Radio Sirti. Ine ndili pano wanu Shamwali Mbusa Edmo Carlos Tomás para vos fazer conhecer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Deus visitou seu povo para fazer o bem. Glória ao Senhor Jesus. Este é o programa A Voz que Clama no Deserto. Presta bem atenção nos favos de e-mail que nós vamos ter no dia de hoje. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ouvindem e adorai aquele que está entronizado entre os querubins e o que habita no meio do louvor do seu povo. Seu nome é Jesus. Aleluia. Vamos direto à mensagem. Eu quero falar hoje como se libertar dos demônios. Porque nos últimos dias eu tenho recebido muitas mensagens, então é necessário que eu venha esclarecer às pessoas que existem a possessão dos demônios. Eu não sou tão iletrado espiritual que eu neguei isso aí por causa do erro. Outro dia falava em alguém, nós não podemos negar nenhum dom, nenhum ministério por causa do erro. Não podemos deixar de acreditar na palavra de Deus por causa daqueles que não acreditam na palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo disse, alguém se enfraquece? Eu não me enfraqueço. Alguém se abrasou? Que se abraze. E eu vou continuar em chama. Continuarei a olhar para a cruz. Alguém voltou para trás? Que volte. João disse assim, aleluia. Estavam conosco, mas não eram nós. Não eram nossos. Se fossem nossos, eles permaneceriam. Mas se eles voltaram, porque nunca foram nossos. João confortou a igreja, porque muitos saíam e falavam mal do caminho. Disse, deixa saírem. Nunca foram nossos. Sim, é verdade. Agora alguém se escandaliza, que se escandalize. Eu não. Se muitos estão a atrofiar a verdade, você não pode considerar que a verdade é atrofiada. Não, eles é que atrofiaram, eles é que se desviaram, eles é que ensinaram errado. Muitos já não querem acreditar na existência dos ministérios dos dons ou então da verdade, porque alguém ensinou erradamente. Ou então os espíritos enganadores imitaram a verdade. A imitação dos espíritos enganadores, aleluia, ou então os falsos dons do espírito como ministério, não significa que a verdade, aleluia, não existe. Ela existe. A presença do joio no nosso meio, não podemos negar a existência do trigo. Existe libertação dos demônios? Existe. Ah, mas eu vejo tanta... Ai, esses indivíduos fazem vomitar as pessoas, as pessoas rebolam, gritam, choram, falam, os demônios gritam e exaltam os seus mestres, ou então os seus pastores. Esses demônios gostam de exaltar os seus mestres, ou então as suas vítimas. Tu a dizer vítima, aquele que está a enganar o povo. Tens muito fogo, como os demônios exaltavam o Nelson. Quem esteve na Igreja Universal, aí na Catedral do Alvalade, sabe? Os demônios manifestavam e gritavam, Nelson, tu tens muito fogo, mas o povo nunca se libertava. O facto dos falsos profetas fazerem libertação falsa e as pessoas pioram a situação deles, não significa que não existe libertação. Não significa. O facto das pessoas... Calma aí. Vou falar uma coisa. Glória a Deus. A Bíblia diz, enquanto o valente está armado,
ele tem em segurança tudo que possui. Está no livro de Marcos, no capítulo número, glória a Jesus Cristo, 3, começando no versículo 20. Depois lê. Até no versículo 30. Lê isso. Enquanto o valente está armado, tem em segurança tudo o que ele possui. Mas sobrevindo um outro, mais que ele, então maniatá-lo-á e depois que vai repartir os seus bens. Mas por que Jesus falou a respeito do valente que tem que ser amarrado para repartir os seus bens? Falava a respeito da libertação. Quando ele expulsou um demônio, os homens disseram, não, esse expulsa o demônio pelo poder de Satanás. Os seus inimigos judeus, fariseus, saduceus e outros grupos religiosos em Israel disseram, ai, ficaram enlouquecidos, é ciúme, é inveja. É isso que vai acontecer e já começou a acontecer. Porque o falso profeta, quando ele vê que Deus revela, manifesta a verdade, o falso profeta ele faz ciúme. Ele não pode negar as evidências e ele então afeta ou então influencia as pessoas para dizer isso é demônio, isso é poder dos demônios. Sim, eles falaram isso a Jesus. Talvez você diga, mas você também fala isso aos outros. Os seus frutos mostram que eles são falsos profetas. O profeta de Deus não se prostitui com os seus membros. O profeta de Deus não engana o povo. O profeta de Deus não faz pacto com o diabo. O profeta de Deus não mente e não inventa. Não arranja falsos testemunhos para trazer na igreja e dizer que, como me conta, alguém me ligou ontem de Portugal e ele me disse, olha, que tudo que você tem falado é verdade. Olha, todos os falsos profetas, porque eu profetizei que haveria o desmascarar de todos os falsos profetas do mundo. Pode acreditar, e vai chegar até na Roma. Ai, mas a Roma já foi desmascarada. Sim, os crimes serão conhecidos, porque o reino de Deus, quando ele se manifesta, ele revela tudo, porque a luz revela tudo, está escrito. Aleluia. Quando eu falei, tudo estava intacto. Tudo agora está aí com as portas escancaradas. Os crimes estão a aparecer. E esse rapaz, o irmão aí em Portugal, me disse assim, olha o Alfa Local como está a ser desmascarado. Afinal de contas, aqueles testemunhos todos, aquele cadáver que fingiu que restou ele, tudo era trabalhado, pagou dinheiro e não sei o quê. Aqueles testemunhos, papá, quando eu dei uma oferta, minha vida mudou. São pessoas compradas. Quem estava lá e que está denunciado. O homem que dizia que era o segundo Alfa Local. Vocês conhecem o Alfa Local? Aquele falso profeta congolês na África do Sul que ressuscitou quem? A falsa ressurreição, né? Claro. Aquele menino aí que ele meteu no caixão, não sei se onde, e gritou. Afinal de contas, foi uma combina. Todos fazem isso. Preparam pessoas e dizer que eu agora sou milionário, porque eu participei, eu fui curado disso, eu tinha câncer, na Mundial também acontece assim, na Universal pior. Essa doutrina veio da América. Ouviu? Morris Cerullo trazia na reunião falsos paralíticos, e ele orava e eles levantavam, tudo combinado. Glória a Jesus Cristo. Alguém disse, Timos é o primeiro que vai ser desmascarado porque é o mais fechado. Sabe por que ele é mais fechado? Por causa do pacto. Por isso ainda vou falar da possessão maligna dos demônios e a sua libertação. Por isso tenho que misturar tudo. Quando maior é o pacto que o homem faz com Satanás, é o nível. Existem níveis. E eu vos falei as hierarquias espirituais. Aleluia. As dimensões, as atmosferas, as dimensões. Aleluia. Os níveis. As classes existem. Quando maior é a classe que ele atinge, maior é o equilíbrio que ele tem. Então, os demônios que ele tem são mais poderosos. Então, ele lhe dá uma cobertura e ele pode cometer crime, mas ninguém vai se aperceber. E se as pessoas se aperceberem, os demônios trabalham para limpar na mente das pessoas. Os mesmos que, aleluia, glória a Deus, que vão se aperceber, são os mesmos que vão lhe defender. Ou então, glória a Deus, não aparece à tona. Por isso você vê que ele está ainda intacto. Mas daqui a pouco, porque ele já foi destornado, ele está embaixo, ele está me olhando assim. Você vai dizer, o que é isso? Está me olhando assim. Você não sabe o que eu vejo. Aleluia, o mundo espiritual, a revelação. E como Deus me mostrou, glória a Jesus, as profundezas de Satanás, para conhecer as suas obras, os seus trabalhos, para poder destruí-los. Ele está olhando assim. Em breve, todos os seus pecados virão à tona. Ouviu, irmão? Não se preocupa. Deus não é Deus dos apressados. Está a trabalhar. Glória a Deus. Começa com os pequenos até os últimos grandes de Satanás. Então, veja, esse irmão me falou, eles compram testemunhos, pagam dinheiro
para exaltar. E eles dão fortuna, sabe que aquele dinheiro vai gerar outro dinheiro. Multidões virão que têm problemas. É incrível. Sabe por quê? O reino de Deus. Eu preguei uma mensagem no Tavares, parece que a primeira entrevista que eu fiz com ele, eu disse assim, quando vai haver, você vai confirmar já, vai haver avivamento numa nação ou no mundo, nesse caso esse avivamento não é da dimensão nacional, se fosse 60% seria só para Angola, 30% seria só para Luanda, você entrava em Luanda, receberias a cura, a libertação, a salvação, se saísse, glória a Deus, os que estão fora, incrédulos, mas é mais que 30, 60, se fosse só 60 só em Angola, só você poderia vir e acharias Deus, mas é 100, o mundo, e todos serão desmascarados. E esse irmão me falou, eu disse, sim, eu falei na entrevista do Tavares, eu disse assim, quando Deus manifesta a sua glória, a luz, aleluia, para que os povos possam ver luz e possam caminhar na luz que se manifestou, glória a Deus no homem, porque o reino de Deus não se manifesta do nada, ele não usa animais, não pense que é no ar, tem que ter um corpo, assim como Deus precisou um corpo para vir morrer pela humanidade, assim também para o exercício, ou então para a colheita. Glória a Jesus. Agora veja, eu disse pela primeira vez, eu disse, quando vai haver avivamento na terra, há sintomas do avivamento. Quem duvidou isso? Eu gravei a primeira em 2018, dezembro. Saiu no final de dezembro, a primeira, a segunda, passa a última em janeiro. Na primeira entrevista. Agora veja, eu falei, quando vai haver avivamento na terra, há sintomas. Primeiro, quais sintomas? Escândalos na política e na religião. As coisas encobertas começam a aparecer. Catástrofes. Aleluia. Quando eu falei não havia coronavírus. Catástrofes. Está aqui. Terremotos. Você vai ver os terremotos aqui mesmo, aqui nesse país. Vai arrebentar um terremoto aqui que você não imagina. Você não imagina. Até o dia e tudo. Os que estão comigo em off sabem. Eu lhes dei um dia. Se eu quiser, não quero criar como se fosse pânico. Mas o profeta mesmo é isso aí. E quando ele chegava a Samuel, eles perguntavam, a tua vida é de paz ou de guerra? E ele diria, é de vida de guerra. E começavam a chorar os anciãos, é de paz. Faziam festa. Ouviste? Glória a Jesus. Catástrofes, escândalos, porque as potestades caem e a nudez aparece. Por isso você vê, os escândalos da Iurde estão a aparecer. O machado à raiz das árvores. E todos eles vão seguir a mesma regra. Então Deus vai revelar tudo, porque a luz revela tudo o que está em trevas. Ai, quem vai escapar? Foge, ô falso profeta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falei isso, não havia coronavírus, não havia escândalos, a Iurde estava em pé e não sei o quê. Esse falso profeta continuava intacto, o povo lhe seguia. Agora está aí tudo desmascarado. Tudo desmascarado. Até os povos feiticeiros que fizeram pacto com os falsos profetas estão a vir a dizer, eu é que dei poder a Bushiri. E o rapaz que estava lá está a dizer, Alfa local, tudo aquilo é mentira. É mentira, são testemunhos inventados. Aquele rapaz que ele disse que tinha morrido, mentira. Tudo foi manipulado. Está a pensar que isso é novo? Veio da América. No tempo que eu estava na Igreja Universal, olha o propósito que tirou dinheiro aos angolanos. Milhões e milhões de dólares numa fogueira santa. E eles procuraram uma mulher brasileira, uma branca, filmaram ela, que vivia debaixo da ponte, e foi para a igreja, tudo mentira. E participou da fogueira santa, lavando os restaurantes, e ele juntava o dinheiro, não gastava, ia lavar aquele restaurante, e depois foi acompanhar. Agora apresentaram. Tem empresas em todos os estados brasileiros, carros, trabalhadores, nós os burros aqui em Angola. Nós os burros. Eu também era burro. Nós também. Eu vou ser milionário. Olha como Deus mudou a vida dessa mulher. Ai, muitos venderam suas casas, venderam carros. Muitos. Eu vi obreiras na Zunga. Zunga, você que é estrangeiro, vender na rua. E vendiam na rua para só participar da fogueira santa. Uns começaram a tirar as suas louças, os ouros que ele tinha vestido. Eu mandei o fato do casamento para o mercado. O fato. Porque eu queria ser como a Dona Débora. Quem é do meu tempo sabe. Dona Débora. Só mais tarde que entendemos que aquela Dona Débora foi uma invenção de Edir Macedo. Foi uma invenção lá. Filmaram para tirar o dinheiro dos africanos. Os burros. Você vai dizer, você está nos chamando de burros? Vocês não estão a defender a morte?
Você não está a defender Eliseu? Você não está a defender o Tibi Joshua? Você não está a defender o Tony Calado? Você não está a defender? Não vou falar o nome. Não se preocupa, menina, porque não vou falar o teu nome. Ontem mesmo libertei uma jovem à madrugada que ligou para mim, gemendo, parece com sintoma de coronavírus. Só que não quis lhe falar disso. Esse é sintoma de coronavírus. Mas ele depois me contou que estava lá, sentia a presença de uma pessoa no quarto dele. E eu expulsei esse demônio. Eu falei, fique curado agora. Porque sintoma, não há coronavírus, não há nada que resiste à autoridade de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E eu, como conheço ele, uma pessoa próxima, não vou falar também quem é a família, e eu sei de onde ele está vindo da igreja do falso profeta, que é o discípulo do Tibi Joshua, como é? O Eliseu. E eu falei, Eliseu é que estava aqui dentro. Ele disse, como sabes? Eu falei, é ele. E ele fugiu. Eu disse, ele é miúdo, ele tem que fugir a minha voz, senão morre. Aleluia. Disse mesmo ele, eu ando a ouvir a voz dele a dizer, você é minha, você é minha, você é minha. E andou lá, você é minha. Eu falei, calma aí, calma aí. Não se preocupa, menino, não disse que eu estou te expor. Ninguém vai se perceber. Quem é você? Só para ajudar também esses marionetas, esses escravos. E eu lhe falei, tu já dormiste com Eliseu? Tentou negar? Sim. Ouviste? Eu lhe revelei, tu já se prostituíste com ele. E ele confessou. Eu falei, sabe fazer sexo com Eliseu é quê? É te amarrar a tua vida e você nunca mais você vai casar. E ele te fará de mulher da noite até a morte. Todos que se envolveram, viu você que se envolveu com Eliseu? Perdida estás, a não que você venha para te libertar. E eu falei, mas você está liberta, vai casar, seja feliz. E eu falei, o dia que ele vir te visitar, está morto. Porque a espada do Espírito também está feria. Aliás, o machado, a raiz das árvores. Aleluia. O povo que estava em trevas. E essa menina, coitada, se ela não se esforçasse para me ligar, como seria? Amarrada. Ouviste? Todas as pessoas que estiveram no ministério desse falso, quando saem, as mulheres serão visitadas com o marido da noite. Por isso quero falar hoje da libertação dos demônios, principalmente do marido da noite. Enquanto o valente está armado, tem em segurança tudo o que ele tem, mas sobrevindo tem que te vir alguém maior que o valente. E Jesus falava do valente no singular, mas existem vários valentes. Porque ele acabou de expulsar um demônio e os inimigos disseram, pelo poder de Satanás, ele expulsou esse demônio. E Jesus disse, porventura Satanás pode expulsar Satanás? E esses falsos profetas usam esse termo. E quem que te disse que eles estão a expulsar Satanás? Aquilo é conversa para o boi dormir. É espetáculo. Não há libertação nisso. Demônio não pode expulsar demônio. Mas para manter vocês na escravidão, vocês vão ver igreja lotada de demônio, manifestada de demônio. São demônios? São. Eu não nego isso. Aqueles que manifestam, não é como esse ignorante disse, está com fome, não sei o que, e depois fica fixe. Não, tem possessão maligna. Mas como o indivíduo que está lá é servo deles, eles manifestam para exaltarem o reino deles. Para as pessoas ainda virem para a cadeia. Não, vai lá, demônios manifestam, mas são expulsos. Satanás não pode expulsar Satanás. E eles fingem, em nome de Jesus, usam o nome de Jesus, mas alguém disse, mas como eles usam o nome de Jesus? Então você não ouviu na Bíblia o que Jesus falou? Que eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome. E ele disse, nunca vos conheci, mas usaram o nome. Não eram conhecidos, mas usaram o nome de Jesus. Nos enganaram durante muito tempo. Os bruxos não podem nem citar o nome de Jesus. Esquece isso aí. Esquece isso. Eles se falaram o nome de Jesus, o pacto é quebrado. Mentira. Agora, é verdade que há pessoas que fazem pacto, o diabo Satanás lhe prove. Nunca fala esse nome. Isso é outra coisa. Geralmente esses são lá do secular. Esses que vêm para pregar o evangelho, eles têm a liberdade de falar porque eles são lobos. Lobos com a capa de ovelha. Então tem que falar o nome de Jesus, tem que se falar como Jesus falava, tem que se comportar como Jesus aqui por fora, mas por dentro são lobos devoradores, tem que ser humilde, tem que falar aleluia, tem que falar o céu é bom. Mas ele sabe quem é o Senhor dele.
Agora, ouviste? Você, quando falei do Eliseu, você defendeu, me mandaste mensagem. Adúltero, fornicador, mentiroso das trevas. Eles disseram, pelo poder de Satanás. Jesus disse, Satanás não pode expulsar Satanás. Mas se eu expulsei esse demônio pelo dedo de Deus, então pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, então é chegado até vós o reino dos céus. Em outras palavras, podem negar isso, mas o reino chegou, porque só o reino expulsa demônio. Só no reino onde os demônios são expulsos. Fora do reino é conversa. E mesmo no reino, vamos ver, homens que estavam no reino, os apóstolos, Jesus estava no monte, e um homem, aleluia, em aflição, chegou até os discípulos e disse, me ajudem, meu filho é endemoniado, o lunático, você conhece a história. E os apóstolos oraram, nada. E veio Jesus, o homem foi se queixar a Jesus, teus discípulos não me ajudaram, é como? Lhe trouxe o meu filho. E Jesus pegou no menino e expulsou o demônio. Em nome, se for nós que falamos em nome de Jesus, ele não falava em nome de Jesus, ele mesmo é Jesus. Ele só ordenava, sai dele, demônio. Pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. E ele expulsou aquele demônio. E os discípulos em casa foram, como é que nós não conseguimos expulsá-lo? E assim Jesus disse, por causa de vossa pouca fé. Ouviu? E ele especifica que essa pouca fé é o resultado da falta disto. Essa casta de demônio não sai com coisa alguma, senão pela oração e jejum. Ouviu? Pouca fé, porque não oravam e não jejuavam. Você pode mostrar no exterior que tens muita fé. E diante dos demônios, e eles te resistirem. Agora, esse século, sabe o que Deus me revelou? A possessão desse século é terrível. É semelhante à do lunático. Mas por que agora a possessão é semelhante do lunático, ontem não? Porque o diabo, sabendo que o tempo está no fim, por isso veio infernar as pessoas. Por que Satanás trouxe possessão tão grande nas pessoas? Para que se for lá um homem de Deus que não tem aquela unção, vai lutar, até vai se frustrar, né? E muitos vão dizer, mas não pode usar o nome. Aqueles que andaram com Jesus também usaram o nome. E vê que eles já haviam expulsado demônios. E o Senhor lhes mandou, vão, expulsem demônios, curem os enfermos. E eles foram, não somente os 12, até também os 70. E eles foram. Esses não estavam na primeira linha. Tinha a primeira linha, tinha a segunda. E depois tinham outros discípulos, depois o povo. Olha as linhas, como Jesus dividiu. 12, 70 discípulos, outros discípulos, a multidão dos discípulos, depois o povo. Aqueles que estavam na linha intermédia foram, expulsaram o demônio, até vieram alegres. E disseram, em teu nome os demônios se nos sujeitam. Agora veja, os 12 agora não conseguem expulsar o demônio do lunático. E essa geração está nessa condição, porquanto sabendo que o fim está à vista, então Satanás infernou as pessoas. Existe possessão maligna. Os demônios atuam dentro e fora da pessoa. Já vos falei outro dia, quando eles estão dentro, chama-se possessão maligna. Significa possuir uma pessoa. Quando estão fora, não é possessão, é opressão. Mas quer fora como dentro, infernam as pessoas. E eles, quando eles entram como soldados para defenderem aquele território. Valentes. Tem um chefe. Se são 7, tem um que é o chefe de todos eles. É o valente, o maior. E ele, com cabeça grande, está lá para controlar aquele território. Por isso, a pessoa não consegue se converter. Por isso, a pessoa depende. Falei também que existem vários demônios. Eu falei outro dia que iria explicar um dia. E esse dia chegou. Existem vários demônios. Cada demônio tem a sua função na vida da pessoa. Cada demônio tem o seu nome. E o nome tem a ver com a missão que ele vai desempenhar. Assim como na terra. No reino de Deus também existem ministérios. Os anjos também idem. Cada anjo está no seu ofício. Tem os serafins. A missão deles é controlar o altar de Deus para receber a adoração da igreja. Tem os querubins que estão lá. Glória a Deus adorando noite e dia. E também são o carro de Deus. Tem os 24 anciãos. A missão dele é representar a igreja às 24 horas da terra. Glória a Jesus. Tem os anjos, aleluia, que vêm. São os chamados ministradores que ministram a terra, a igreja, os herdeiros da salvação. Tem os arcanjos, que é o ministério somente, ou então o grupo dos guerreiros, viu? E eles também são assim.
Mas eu estou a te falar que esses espíritos todos possessivos não são anjos caídos, não. Já falei outro dia, vou voltar a falar. Os anjos caídos não possuem pessoas. Porque senão eles magoam a pessoa. Uma potestade não pode possuir um homem. Senão o homem vai derreter. Ouvis? E esse corpo de Deus, por isso Deus para habitar no homem, ele se diminui. Porque qual é o homem que poderá suportar Deus? Se diminui de tal maneira e ele consegue, o homem até sente-se bem. Não é como uma possessão maligna, o homem sente peso, cansa, não. Com Deus, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ouvis? Agora, as pessoas por falta de Deus, as suas casas, que seriam casa de Deus, foram tomadas pelos demônios, pelos espíritos enganadores, pelos espíritos imundos e possuem. Por isso você vê, existem demônios como aquele homem, o gadareno, uma legião, milhares deles num só homem. Quando os demônios são demais, no homem, o homem perde o senso, a razão, os chamados malucos, possui a mente e assim acabou, fica uma mente capa, sem raciocínio, mas ainda continua como possessor, casa deles, para realizarem as suas ações. Quando os demônios possuem, tiram a razão da pessoa, já não estão lá para infernar mais aquele, porque aquela pessoa é como que já morreu, porque ele está vazio, a alma dele está lá, na região da sombra da morte. Por isso os malucos têm que ser libertos da região da sombra da morte. Essa libertação dos malucos aí do Tibi Joshua, acho que foram libertos. Agora o que é que o diabo faz? Para os seus servos existem acordos de cavalheiro, eles querem promover o seu reino, e daqui a pouco o maluco ficou consciente. Mas você vai controlar, nunca se converte, perdeu, ou então voltou a ter raciocínio, mas não consegue dormir, continua, com a vida destruída, vida amarrada, mas as pessoas vão celebrar, era maluco, não, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sou filho de Deus, aleluia, os seus servos, em nome dele, com uma unção suficiente, depende da carga, há cargas diferentes, há legiões, há castas. E esses anjos caídos que são principados e potestades, chamados príncipes das trevas, eles não possuem homem, eles estão nas regiões celestiais. Esses aqui, os espíritos imundos, são os seus soldados. E eles lhes dão cobertura. Vou vos contar o que me aconteceu um certo dia. Para você ver que Deus me fez passar certas coisas para ensinar o povo. E eu estava a fazer uma caminhada à madrugada, e eu vi um maluco, aqueles malucos, como eu, meu cabelo, até esse é normal, o cabelo já está aqui. Já há muito tempo, maluco, perdeu a razão, come no lixo, não é aquele que ainda volta em casa, que reconhece, esse é meu tio, não quer saber de nada, vive na rua até morrer. Quando os demônios já não quiserem usar aquele corpo, destroem aquele corpo e pronto, procuram outro corpo, mais um maluco será levantado. Você pensa que quando eles destruírem um corpo, eles vão para o inferno? Não. Preparam já um que vão enganar para ir fazer pacto para quê? Para ter dinheiro, é mesmo esse aqui. Não tem dinheiro e matam aquele e vão possuir aquele. Tipo colmeia de abelhas. Assim são as legiões. Já imaginou uma colmeia entrar dentro da pessoa? Dentro. Jesus falou, a vida do homem já não será a mesma. Pior do que o primeiro estado. Se só 8 infernam a vida da pessoa. 1 foi expulso, voltou e convida mais 7, como Jesus disse. 8, a vida do homem já não será mais. Agora imagine milhares. É incrível. É incrível como os demônios vieram maltratar o ser humano por causa do pecado. Essa possessão é por causa de abrir as portas a Satanás. Agora veja, eu estava a fazer caminhada e veio um maluco à minha frente. Quando ele me viu, fugiu, porque eles sabem, me conhecem já desde há muito tempo. Desde bebê que eles me conhecem. Aleluia! Desde bebê que já me conhecem. Aí depois ele... ele me fugiu, passou no outro lado da estrada. E eu também brincava, na altura quando eu era menino. Agora não. Agora eu já sou mais velho. Na fé. Antigamente brincava com ele para ir, queria exercitar a minha fé. Ele falou, me fugiu, agora eu vou atrás dele. Ele saltou, eu também saltei. E ele lhe apertei num beco onde já não poderia fugir, me enfrentou. Acendeu os olhos, como quem diz, o que você quer? E eu lhe acendi os olhos, eu falei, em nome de Jesus, legião demoníaca, sai! Automaticamente o general daquela legião reagiu. Que é uma potestade. Porque estão lá, mas a controlarem. Eles são os valentes. Para além do valente que está aí, tem o chefe. É incrível. Por isso, a libertação para muitos tem sido difícil, quase impossível. Foi uma igreja fria,
como se fosse o saldo insuficiente, faz na minha terra, faz uma chamada e você vai ver. Teu saldo não é suficiente para condutar esta chamada. Tem gotas do azeite e pensam que podem tudo. São preguiçosos, não buscaram a unção, não vão que Jesus falou, não partam, fiquem em Jerusalém. Quando vocês estavam comigo, então, através de mim, vocês podem, agora sem mim, vocês terão que receber essa carga para que vocês possam ir e fazer a obra. Quando eu falei isso, veio um relâmpago do céu, um relâmpago. Só não me destruiu porque eu já tinha o selo de Deus e não somente o meu chamado, a minha vocação, aquilo que eu vim para fazer. Muitos estão preocupados comigo, estão me mandando mensagem. Ai, você apareceu, temos medo que você vai se corromper, temos medo que... Eu falei, o meu ministério é do céu. E o ministério do céu não se corrompe. Estou já a vos avisar, podem acreditar. O meu ministério é do céu. O ministério dos homens da terra é que se corrompe. O que vem do céu, o ministério do celestial, não se corrompe. Porque Deus em ação. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu estou a falar, fiquem descansados. Deus nunca perdeu batalha. E foi assim, um relâmpago me atacou, piá! E eu baixei assim, e eu vi o maluco passou a zombar, em altas gargalhadas, em outras palavras, brinca. E eu não entendi, não, calma aí, mas a possessão está aqui, como é que o que me atacou está no céu? E foi assim que Deus me falou, não, cada legião tem um príncipe lá a controlar, e esse príncipe é que te atacou. Por ele me falou assim, por isso Jesus falou para nós avaliarmos os custos. Você não avaliou os custos, e fosse atacar alguém, uma legião controlada por um demônio que você ainda não venceu, por isso ele te flagelou. E eu entendi naquele dia, que não é brincadeira, não é? E muitos vão diante do maluco, põe a mão, queima, pode ficar maluco. Eu já vi um rapaz que foi fazer um ataque a um soba. Estendeu a mão, soba aqui, são as autoridades tradicionais. Grande feiticeiro, macumbeiro. E o rapaz ficou maluco. Não fica com medo dos demônios, não. Mas tem que avaliar os custos. Você tem que buscar para você. E esse que você estava vendo não estão expulsando demônio, não. Aqueles demônios que você está vendo na Universal é conversa. Não estão a ser expulsos, não. Aqueles demônios que manifestam no tribo de Joshua não estão expulsos porque ele não pode expulsar demônios. Os demônios é riqueza para eles. Eles sobrevivem dos demônios. Os demônios que eles estão atrás de riqueza ou dinheiro. Os mesmos demônios que eles estão a fingir expulsar são esses que estão a maltratar o povo que está a usar ele. São os demônios que estão a lhes dar informação, a vida dele é assim, saiu da casa número X. E o mundo vai gritar, para não falar uns que nem tem isso, tem que inventar. Aquele rapaz de Portugal me disse assim, olha o que o papai Alfa faz. Combina a pessoa e depois ele começa a profetizar. Tem alguém que entre vós assim, e ele grita, sou eu. E o povo vibra, o povo africano, vibra. Profetiza, papá. Afinal, vieram junto do gabinete e ele falou, eu vou falar isso e você diz que é você. Não nego o espírito da adivinhação, ele existe. Não pense que todos aqui estão a simular profecia. Uns estão a adivinhar mesmo, como o Tibi Joshua. Não nego isso. Agora veja, presta bem atenção. Existe possessão maligna, existe, a opressão existe, não podemos negar isso. E se os demônios possuem os homens, nós temos que libertar. A libertação vai acontecer naturalmente. Achas? Como pode um prisioneiro se libertar ele próprio? Me fala ainda. Ou você pensa, e como eles enganaram as pessoas e disseram, esta casta de demônio não sai com coisa alguma. Jesus não mandou o gadareno para ir jejuar e orar, ou então o lunático. Essa resposta Jesus não deu ao pai do lunático. Ao pai do lunático somente exigiu creia. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Mas aos discípulos que foram tentar e não conseguiram, lhes falou com mais profundidade. Sabe o quê? A vossa fé é pouca, por causa de falta de jejum e oração. Porque essa casta só sai com oração e jejum. Não é para mandar jejuar o homem que está endemoniado, o prisioneiro. Claro, não estou a dizer que os crentes, aqueles que já têm luz, já creem em Jesus, têm que continuar a jejuar. Ok, eu aceito isso. Mas um possesso tem que vir alguém. Por isso está a dizer que o valente, quando arma-se naquela casa, só tem que vir alguém mais que valente. Se ele é um prisioneiro, como é que vai ser mais que valente?
Tem que vir um. O que significa um mais que ele? Que tem maior unção, maior autoridade. E quando é que você alcança essa autoridade? Com joelho no chão, em jejuns permanentes, de madrugada te buscarei, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada. Não importa se você é ministro ou não é ministro, porque o dom, ou então, glória a Deus, o ministério da libertação foi dado a todo mundo. Ele disse que é um sinal que seguiria assim como a cura. E esse sinal seguirão aqueles que crerem. Meu nome expulsarão demônio. Não só os pastores ou os bispos. É meu nome, aquele que crer. Mas você tem que ter essa unção. E a unção se recebe como? Buscando a unção. Aleluia. Glória a Jesus. Ouviste? Tem que buscar. Tem que suar a camisola, como diz o brasileiro. No lugar secreto. Oh, aleluia, depois você receber esse dinamite e ordenar e os demônios largarem as suas vítimas, os demônios fugirem à tua voz, você falar e eles fugirem. Veja quando Jesus falou, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Onde está esse poder? Se forma na letra e dizer, está escrito, frustração. Por frustração. E alguém diz, mas calma aí, mas a palavra é verdade. Sim, eu disse que não se pode interpretar a palavra de Deus por um versículo solto. Agora, como você receber? Ele deu a promessa, vos dou. Como receber? Tem que buscar. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ai, mas os discípulos não buscaram. Vê quando ele saiu, se não buscaram. E ele lhes disse, enquanto, glória a Deus, o esposo está com vocês, vocês não precisarão jejuar. Mas quando o esposo se retirar, vocês vão jejuar. E muitos disseram que Jesus proibiu que não precisa jejuar. Não, enquanto o esposo de Jesus está convosco, por isso ele lhes mandava, vão. Somente aquele demônio, porque a casta era maior, mas outros eles beberam com ele, até os 70. Em teu nome, os demônios, mas aquela casta era terrível. Um lunático é maluco, meio maluco, é um problema de mente, lunático. Como diz lá no Brasil, da lua. Eu vi aquele que é da lua, o aluado. Aqui chama-se aluado, na minha terra. Quando sai a lua, fica perturbado. Quando a lua está escura, fica mais ou menos. É um maluco. Mas ainda assim não alcançou a 100% da loucura como o gadareno. Agora imagine se o lunático foi difícil. Jesus falou, essa casta não se expulsa com coisa alguma. Agora imagine. Agora vou te falar uma coisa. Hoje, como já falei, volto a falar, essa casta não está só nos malucos, sim, como enfermidades que são quase impossíveis, o HIV e o câncer e outros males, são castas difíceis, a bruxaria, pessoas que lhe feitiçaram que ele não vai casar, marido da noite, deixa falar do marido da noite, ele é real, os maridos da noite, eles vieram para infernar as pessoas, vieram para que as pessoas não sejam felizes, quer mulheres como homens. Já vos falei como é que o marido da noite atua. Ou a mulher da noite. Quando ele entra na vida da pessoa, o que é que ele faz? Faz infeliz aquele homem. Ele pode casar. Ele vai lutar para separar. Aumento mata. Ele gosta de matar o parceiro. Corta. Para você se afastar dele. Se o parceiro tem Deus, então é guerra. Até vencer. Traz impotência. Esterilidade. A pessoa sonha se envolver com uma mulher ou com um homem. É incrível. E essas pessoas que sonham se envolver com um homem têm problemas por dentro, nos órgãos genitais, é um enfermo. Uns apanham, não sei o que se chama, aquelas bolas, como é? Miomas. Aparecem miomas, aparece câncer, dor na regra menstrual, muita dor infernal, enfermidade terrível, por causa do esperma que ele coloca. Coloca esperma, porque tem dois tipos de marido da noite. Tem demônio e tem feiticeiro. O demônio, como espírito, não tem líquido. Não te põe líquido, mas o homem põe. Por isso muitos sonharam que viram mesmo os vestígios da possessão, então, do envolvimento sexual. Como pode e viu vestígios, o líquido. Deixa as crianças estão a ouvir, mas tem que ser mais claro. Viu o líquido, uns dormiram com a roupa, acordam sem a roupa. Quem é que tira?
Demônio não precisa isso tirar. São bruxos, feiticeiros que têm grande poder, num nível muito grande, e eles podem trasladar o seu corpo. Chama-se, aleluia, viagem astral com o seu corpo. Tem duas viagens, os demônios se movimentam por duas maneiras. Há vezes que vão só com a sua alma, e há vezes os grandes levam seus corpos. E ele, até o corpo transforma-se como um elemento espiritual, como os homens que eu vos falei, que estão na região da sombra da morte, estão nos dois lados físicos, e ele também tem um corpo físico, mas ele entra sem precisar abrir a porta. Você fechou, ele abre, pá, sem chave. Mesmo sem abrir, ele entra, translada o corpo. Isso é uma possessão muito grande, né? Isso é uma possessão muito grande. Mas sempre eles são a imitação. E Deus vai fazer isso nessa dispensação, que homens com seus corpos vão entrar dentro de casa. Assim como Filipe foi transladado. Viu? Eles fazem isso, transladam. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa é a verdade que vocês precisam saber dela para que vocês possam estar livres de tudo aquilo quanto que vos oprime. O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou na terra. Então, o Senhor sabe todo o vosso sofrimento que vocês estão a passar. Então, Ele bem sabe, Ele quer vos ajudar, mas para que isso venha acontecer, vocês têm que tomar a atitude para renunciar às obras mortas que vocês cometeram, para que vocês possam acarretar essas doenças, para que vocês possam acarretar azar, miséria, desgraça, todas essas coisas. Lembre como foi o princípio de todas as coisas. Adão e Eva, mesmo estando nus, eles nem sabiam que eles estavam nus, por causa da cobertura de Deus, santidade, que eles não se sentiam falta de ter nada. Mas quando eles cometeram pecado, então eles fugiram da presença do Senhor, porque eles estavam vazios. E aquele vazio não era só no físico, era dentro deles, porque a presença do Senhor tinha saído dentro deles por causa do pecado. Assim sois vós também. Estão a padecer todas essas coisas devido à reflexão daquilo que vocês fazem. As vossas atitudes mortas, não tem como que vocês possam se escapar das doenças, do azar, de toda essa situação que vocês estão a passar. Arrependam-se dos vossos pecados. O Senhor quer vos ajudar. Mas Deus não pode cooperar com os pecadores, com os imundos, com todos aqueles que fazem coisas que não convêm. Então, mudem vossas atitudes, convertam-se ao Senhor, e Ele vai se compadecer de vocês até que vocês possam achar a vida, a paz e tudo aquilo que vocês querem. Ele tem e pode dar, mas tem que mudar. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vocês. Assim está escrito na palavra do Senhor. É o homem que tem que se converter para o Senhor. É o homem que tem que se converter a Deus. Não é Deus se converter aos homens. É o homem que tem que se submeter a Deus. Para isso está escrito: vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso das vossas almas. Vocês têm que aprender com Ele. E para que vocês possam aprender, devem ser humildes. E para você aprender, lá na aprendizagem, no tempo de você aprender com o Senhor, haverá repreensões, haverá muita coisa, e você tem que ser humilde para que isso possa assim ter efeitos na sua vida, para que você possa ter descanso da tua alma. O alívio é momentâneo. Que adianta você ser curado hoje, ser liberta dessas coisas hoje, e você voltar a praticar as mesmas obras diabólicas que te levaram para que você possa acarretar essa enfermidade? Para isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele dizia: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Arrependam-se. Se vocês não largaram o pecado, é justo que vocês sejam doentios. É justo que vocês sejam azarentos. É justo que vocês não tenham emprego. É justo que vocês possam morrer. É justo que vocês possam padecer todas essas coisas, assustos, medos, azar e tudo quanto que vos acontece. É justo porque vocês são donos daquilo que vocês semearam. Ouviram? Tem que se arrepender. Se vocês não se arrepender, Deus não deixa de ser Deus por causa de vocês. Nunca vai deixar de ser o Senhor por causa de vocês. Então, tem que se arrepender. É o homem que tem que se converter. O tempo está cumprido. Os feiticeiros, os vagabundos, os viciados, aqueles a quem vocês creem neles, nunca vos falaram essas coisas, porque eles também são pecadores. E vocês, sobretudo, todo o sofrimento que vocês estão a passar, estão dentro das igrejas. Todos endemoniados, todos doentios, todos azarentos, todos manipulados.
Eles não querem mais nada nas vossas vidas se não for aquilo que vocês dão. Por isso, fujam desses lugares. Eles não querem nada se não for daquilo que vocês dão lá. Então a verdade é essa aqui. Não há sofrimento sem causa. Há motivos. Aos filhos de Deus, não. É um desejo para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o vosso caso. Vocês são pecadores e estão a colher aquilo que vocês semearam. Ouviram? Então tem que sair nesses lugares em que vocês depositam toda a confiança e sobretudo mais perdem. Deveriam se inquietar e procurar saber qual o motivo, qual o erro em vocês. Examinem-se, não se aprovem, não podem se justificar. É vã a esperança que há em vocês. Arrependei-vos dos vossos pecados e não sustentem uma salvação que não há em vocês. Ouviram? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Todos vocês estão sendo convidados. Eu convido todos vocês, doentios, todos vocês estão carregados, subcarregados de muitos males. O meu Deus que me livrou do mal, vos livrará, vocês ouvindo e praticar aquilo que nós temos vos feito conhecer neste lugar aqui. É muito tempo que vocês estão a ouvir isso aqui, mas se vocês não tiverem atitudes, nada também vai acontecer. Não vai acontecer nada. Atitudes do quê? De renunciar o pecado, de renunciar o mundo. O Senhor Jesus bem falou, até aos próprios seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cada dia. Ouviste? E negar a si mesmo é o quê? Largar as vontades da carne. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês querem beber ao mesmo tempo querem estar livres dos maus sonhos. Mentirosos. Isso aqui jamais acontecerá. Vocês querem estar no céu e ser bêbados. Vocês querem estar na eternidade e ter duas mulheres. Querem estar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo e serem mentirosos, serem corruptos. Querem estar lá no céu com o Senhor Jesus e ser ladrões. Depois se aprovam, se justificam. Ninguém é perfeito, mentirosos. É possível um homem ser perfeito na terra? Possível é isso aqui. Você nunca meditou na palavra do Senhor? É possível um ser humano ser perfeito na terra? Assim está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, se não me enganei. Sedes perfeito assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ouviste? Falava a quem sedes perfeito? Falava aos anjos? Falava aos homens, porque é possível. Se ele falou, sedes perfeito assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu, falava aos homens e ele bem sabia que é possível um ser humano ser perfeito assim como Deus é. Ouviram? Seus manipulados, por isso estão a sofrer. Dão o que dão, depois ficam na miséria. Eles correm para vos falar coisas bonitas, coisas boas que vocês querem e assim vocês ficam atolados nessa mentira e não ganham nada, mas perdem ainda. Quem vos falou para vocês serem abençoados precisa você sacrificar casa, sacrificar carro? Quem te falou isso? Para você receber algo de Deus não precisa sacrificar nada se não for a tua vontade carnal. Ou deixar de ser pecador e ser justo por amor a Jesus, por amor à sua palavra. Esse é o maior sacrifício de todos os sacrifícios que os feiticeiros podem vos fazer conhecer. Ouviram? Quem vos falou isso? Quem vos fez conhecer essa verdade aqui? Mas se vocês quiserem ficar lá, podem ficar. Porque eu bem sei que nem todos estarão na eternidade. Neste mundo aqui tem duas sementes. Sementes da geração do Adão, o pecador que se perdeu, e da semente da serpente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Temos uma festa está a vir aí. 25 de setembro nós teremos 18 anos. A nossa Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça vai completar 18 anos da sua existência. Teve como princípio no ano de 2004. Eu convido todos vocês para que vocês possam fazer parte neste dia aqui, 25 de setembro de 2022. Estão todos vocês a serem convidados. Eu convido você, homem, convido você, mulher, convido você, jovem, todos vocês que estão a nos escutar agora, neste momento,
Procura você chegar na nossa igreja, Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Em todo o mundo nós teremos essa grande festa. Teremos festa da palavra e teremos festa mesmo das comidas. É muita comida. Então procura você se esforçar para você fazer parte da nossa igreja, Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Nesta data aqui, além desta data aqui, nós também no meio da semana temos tido cultos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras, quintas-feiras, temos tido os nossos cultos presenciais a partir das 17h30. Estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no Mercado Onsango. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja também está no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Também lá temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Os nossos cultos no meio da semana lá iniciam às 14h30. No domingo lá em Caorabassa, Maroeira, tem sido às 7h30. Também temos a nossa igreja que está no Chirose Ponte, povoado de Chirose Ponte, no distrito também de Caorabassa. Então lá também temos tido o nosso culto no domingo. Só temos apenas no domingo. No meio da semana ainda não iniciamos a fazer cultos lá. Então no domingo tem sido 9h30. Chega no mercado de Chirose Ponte. Então você usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte, que nós temos tido os cultos presenciais só apenas nos domingos a partir das 9h30. Lá em Caorabassa, em Maroeira, tem sido no meio da semana, terça-feira, quinta-feira, 14h30. No domingo lá em Maroeira, glória ao Senhor Jesus Cristo, tem sido 7h30. Chega no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui na cidade tem sido 17h30. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, 17h30, temos tido os nossos cultos presenciais. No domingo tem sido 7h30. Chega nessa festa que nós vamos ter, nesta data que eu vos falei agora, 25 de setembro, teremos uma grande festa. Nós vamos completar 18 anos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, já temos uma peça da camisa do nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento e muita coisa poderosa e maravilhosa que está a acontecer. Recebemos também o azeite, louvado seja Deus. Então, eu convido todos vocês para que vocês possam vir na nossa igreja Salvação de Todas as Nações para se beneficiarem de perto essa mensagem da cruz que vocês têm ouvido só apenas a partir desta emissora aqui, Rádio Sirte 104.3, e vocês também que estão no YouTube. A nossa igreja está em toda essa nação aqui moçambicana. Se você quiser chegar na nossa igreja, em qualquer província onde que você estiver, usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Se você está fora desta nação moçambicana, usa o mesmo contato, que o prefixo é mais 258. Depois usa o meu contato, é mais 258. Depois usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas passam aqui todas as segundas-feiras a partir das 22h10 até 23h10. Terça-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Quarta-feira o nosso programa passa aqui nesta rádio das 22h10 até 23h10. Quinta-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Sexta-feira o nosso programa passa aqui das 22h10 até 23h10. Então, sábado e domingo os nossos programas passam aqui das 19 em ponto até 20h. E nos domingos, nas manhãs,
Já teremos os nossos programas que irão passar também neste lugar das 8 horas em ponto até 9 horas em ponto. Guarda consigo este contacto aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contacto: 84 034 84 04. Repito o contacto: 84 034 84 04. Pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimentamos a todos rica e poderosamente com um ostensivo abraço que vem do fundo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. É com imenso prazer que nós convidamos cordialmente o mundo inteiro a participar da grande festa das nações, em alusão ao 18º aniversário da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sal da Justiça, que terá lugar no dia 25 de setembro de 2022. O homem que está a impactar a terra sobremaneira com a mensagem da cruz, destilando os favos de mel, através da palavra que é poder em sua boca, liberando cura, libertação e, acima de tudo, salvação. Vem e vê! Você é o nosso convidado. Não perca! Venha se deleitar do manhã celestial, pois o tempo está cumprido. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do templo agora se calou. O
que era santo, o mundo transformou. Então virá